Pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno, boa noite. Meu nome é Bruno, eu sou defensor público em Campinas. Eu trabalho nas áreas criminal e júri. E é o terceiro ano que eu estou dando aulas, né, no curso popular. E sou muito feliz por dar aula aqui, gente. Na verdade, esse é um dos projetos assim, que eu pretendo levar até quando der, porque é um baita de um projeto. Assim, o contato com vocês é muito gratificante. A gente ensina, mas a gente aprende muita coisa. E eu acho que esse é um campo por um saber crítico, por um saber aprofundado, por um saber que tenta colocar os direitos humanos numa perspectiva séria, honesta, né? A gente tenta levar a sério toda a profundidade que o repertório dos direitos humanos e da criminologia crítica nos propicia, tanto para a gente interpretar o nosso mundo, quanto na nossa atividade profissional. Eu sou da área do júri, né? E lá em Campinas, eu estou coordenando um seminário, né? Na verdade, um curso de capacitação em tribunal de júri, com 16 aulas, com 3 horas por aula. No final vai ter o júri simulado, né? Que também é aberto ao público. E assim, o que a gente lá trabalha todas as teses da teoria do delito, ou seja, tudo aquilo que vocês estão vendo. Quem está dando penal geral para vocês? Teoria do delito. Tiago, né? O que o Tiago vai dar, o que o Rafael Tristão deu, o que eu dei no primeiro ano, a gente pega todas essas categorias da teoria do delito, né? Assim, a gente traça todos vinculadas aos casos concretos de júri, ou seja, como a gente trabalhou a tese da cooperação dolosamente distinta, da legítima defesa putativa de terceiro, da ausência de relevância em termos de ataque a bem jurídico, porque muitas vezes no júri você tem o crime de homicídio, o processamento pelo crime de homicídio e o processamento pelos crimes conexos. E muitos desses crimes conexos, a gente leva aos jurados teses que muitas vezes não são aceitas em varas criminais comuns, mas compõem a teoria do delito e o jurado aceita. A gente fala que o bem jurídico é o ônus argumentativo necessário para que se impute um fato punível a alguém, ou seja, para que se criminalize uma conduta. E aí você explica aos jurados muitas vezes que aquela conduta não tinha o menor sentido de ser criminalizada naquele caso concreto, de incidir a norma naquele caso concreto, porque o valor que aquela norma tutela não foi atingido no caso concreto. Imagine, por exemplo, que o sujeito está sendo acusado de homicídio ou tentativa de homicídio e também por, esqueci, o 347, adulteração do local do crime, coisa assim, né? Conforme, digamos, para, de alguma forma, prejudicar o trabalho da perícia. Só que você mostra para os jurados, muitas vezes, que o sujeito, assim que chegam os agentes policiais e o corpo de peritos, ele prontamente se apresenta, confessa o crime, leva onde está o corpo, explica a dinâmica do evento, e todos os laudos periciais são feitos prescindindo, por exemplo, do local que ele lavou. Vamos supor que o sujeito vai lá e lavou um determinado local onde teria tido sangue, todavia o crime não aconteceu lá, aconteceu num outro local. Ou seja, o trabalho pericial sequer incidiu naquele local, aquele local não era relevante. Você está vendo? O bem jurídico tutelado pelo dispositivo penal, e aí estamos falando de tipicidade material, o Thiago vai tratar com vocês, não foi lesado, embora formalmente a conduta dele se subsuma ao tipo legal. E aí nós temos tipicidade legal, né, a descrição do comportamento relevante selecionado pela lei, na lei, né, no Código Penal. Todavia, o valor por ele protegido, do bem jurídico, não foi minimamente lesado no caso concreto, pois a ação do agente não foi suficiente para lesá-lo, mas também a própria conduta do agente de indicar toda a dinâmica do evento. Assim que os agentes do Instituto de Criminalística, do IML, chegam ao local, neutraliza então aquela conduta anterior, porque o fato dele confessar e dar todos os elementos de esclarecimento, aqueles negócios do crime lá, né? Quando, o que, onde, porquê, tudo mais. O fato dele prestar todas essas informações aos peritos já neutraliza a conduta anterior de lavar, caso aquele local fosse relevante para a perícia. Vocês entendem? A gente leva isso para o jurado, o jurado entende e muitas vezes absolvem com uma série de categorias. Eu falo assim, que no tribunal do júri, eu levo em consideração tudo, assim, e eu falo de técnica, acho que a técnica é relevante, júri não é teatro, júri tem narrativas, júri tem emoção, júri tem storytelling, júri tem autenticidade na fala, júri tem educação em direitos, júri tem um monte de coisas, e principalmente técnica.
Se vocês assistirem a aula de criminologia, também vou indicar, do Maurício Dieter, do primeiro ano, ele fala, olha, vocês precisam, e principalmente vocês que querem prestar defensoria pública, vocês têm que saber direito penal para dar aula. Ou seja, vocês têm que estudar a tal ponto de futuramente não ser a gente aqui, serem vocês. Certo? E no júri, principalmente, porque no júri vocês têm que dominar todas as categorias da teoria do delito, assim, de cor, para falar assim, como quem explica a receita de bolo para alguém, e transformar isso nessa linguagem técnica, vocês têm que dominar tudo, e transformar isso numa linguagem simples para dizer para o jurado, e vinculadas ao caso concreto, e de uma maneira convincente, e de uma maneira que não parece chicana. O Tribunal do Júri, eu falo assim, que é o artesanato do direito penal. Eu acho que é o local onde é a formação do jurista. Você precisa saber muita criminologia, você precisa saber muita dogmática, muito de filosofia, muito de sociologia, muito de psicologia, muito de literatura, muito de atualidades. É a formação do jurista. A gente tem um advogado lá de Campinas que fala assim, nossa, mas o que você acha, né, ter que trabalhar com casos de lava-jato? Ele também trabalhou com casos complexos, né, da criminalidade econômica, mas ele fala assim, parceiro, eu faço júri. O que para mim pode ser mais difícil, mais desafiador, mais tudo? Então, eu digo, saibam criminologia, direito penal, processo penal, principalmente porque futuramente vocês vão ser tribunos de júri. Assim, e o defensor público não escapa disso. Agora, eu digo, é muito gratificante o tribunal do júri. Quem faz, ama. Quem faz de graça, assim, cobra bastante também, né? Mas assim, quem faz, faria de graça. Faz pelo prazer que é defender uma pessoa que não está entendendo o que está acontecendo ali. Ela não entende a linguagem, ela não entende os rituais, ela não entende exatamente as teses de defesa, mais ou menos. Ela não entende tudo aquela dinâmica que está acontecendo ali. As pessoas não têm dente na boca, as pessoas não têm primeira série, as pessoas não têm capacidade de abstração, não tem a leitura, não tem entendendo. Agora, o advogado defensor público que faz uma defesa brilhante, uma defesa consistente, impactante, dignifica aquela pessoa que está sentada ali. Entendeu? E isso é a melhor coisa que vocês podem fazer. E talvez seja, ainda que seja condenado, ainda que não tenha o resultado esperado, vocês dignificaram aquela pessoa e ele sente isso e vai ser profundamente grato para vocês, né? Sempre. Então, assim, eu acho que, querendo dizer para vocês, o motivo de vocês levarem a dogmática a sério, né? Eu acho que muitas vezes a gente fala assim, o direito não serve para nada, o direito não ajuda porque existe muita injustiça, existe muito preconceito. Existe. Mas o nosso discurso de resistência, a nossa linguagem de cidadania, é essa dogmática e essa dogmática muito bem aprendida. Então, se eu tivesse que dar um recado para vocês, estudem com a consciência de que tudo que vocês forem estudar, e aí também serve para a matéria civil também, vai ser para proteger direitos fundamentais, tentar aplicar minimamente direitos fundamentais em favor dessas pessoas desvalidas, certo? E isso, se for para estudar direito tributário, se for para estudar direito comercial, empresarial, né? Se for para estudar todas as matérias, processo civil, pensem que você vai estudar essa matéria vinculada, pensando, né, que futuramente alguém hipossuficiente vai precisar dela, por algum motivo, em algum setor. Eu quero saber, até assim, tudo que vocês vão estudar, assim, eu quero saber como funcionam as regras de direito administrativo que dizem respeito ao direito, sei lá, das lápides em cemitérios. Vai ter gente pobre que vai se beneficiar desse conhecimento de vocês. Então não desprezem nada do direito, porque tudo pode ser importante na defesa de quem não tem direito algum, certo? E pessoal, bom, dando esse primeiro recado, eu queria dar um segundo recado, que é o seguinte. No primeiro ano eu dei teoria do delito, então parte geral, teoria do delito. Eu aconselho vocês, assim, é bem legal, quando vocês terminam um ano, assistam os módulos anteriores, porque são professores diferentes, e é interessante pegar a perspectiva de cada um, né? Cada um tem um certo zelo, um certo cuidado, uma certa expertise em certas áreas, e fica muito legal ter essa diferenciação, principalmente na nossa matéria de criminologia. Eu diria, no primeiro ano nós tivemos Maurício Dieter, excelente professor da USP, nossa grande referência hoje na Defensoria Pública. Tivemos o Bruno Chimizo, fantástico, um grande expoente, um cara inteligentíssimo, dando as aulas. Tivemos alguns outros professores que também colaboraram muito bem,
o Gustavo, se não me engano. Tivemos no segundo ano o Vinícius, também muito inteligente, muito competente, muito estudioso, deu uma grande parte do conteúdo. E nesse terceiro ano, digamos assim, eu vim dar essa matéria para vocês. E aí, o que eu gostaria de dizer do que vão ser as nossas aulas? As nossas aulas vão ser, digamos, uma referência didática da criminologia para vocês. Ou seja, eu vou querer simplificar sem vulgarizar a matéria, de modo que vocês tenham um material de estudos, um material de referência, para rabiscar, para anotar, para lembrar de última hora, para fazer pequenas revisões, inclusive para ter como se fosse a base e com aquilo que vocês estudam, vocês anotem por cima do material mesmo. E sempre que vocês lerem o caderno, vocês vão ler as anotações de vocês mesmos e vão enriquecendo. Eu diria, esses professores que me antecederam conhecem muito mais do que eu criminologia. Eu estudo, estou bastante empenhado, estou num grupo de estudos, estamos fazendo, mas eu diria que a gente tem que ter a humildade de reconhecer as pessoas que de fato sabem mais que nós. Então, diria assim, o meu esforço com vocês vai ser um esforço didático, certo? E no final do curso, nós vamos falar da criminologia aplicada, digamos, ao dia a dia da Defensoria Pública. Então nós vamos pegar essas categorias que a gente aprendeu de uma forma didática e vamos inseri-las em cada aspecto concreto de prisão, de abordagem policial, de mecanismos de valoração da prova, de mecanismos de tratamento do preso, ou seja, de como se interpreta ou não a dogmática, ou seja, a gente, da técnica de elaboração de leis, a gente vai tratar tudo que a gente tem aqui num âmbito bastante concreto, serão as últimas aulas. E eu acho que isso vai enriquecer muito, porque, e uma coisa que é bastante importante quando vocês vão fazer uma prova oral de defensor público, os examinadores sabem que vocês sabem a matéria, porque vocês chegaram até uma fase oral, por exemplo. Vocês passaram por uma primeira fase extremamente competitiva, passaram por uma segunda fase extremamente aprofundada, com peça prática, com matérias e tal. Quando ele vai para a prova oral, ele quer primeiro saber se vocês dominam os fundamentos. Se vocês são pessoas que têm o domínio da base teórica fundamental. E segundo, se vocês não são só meros repetidores de lei ou de, conceitos. Vocês sabem, se vocês dominam com profundidade e se vocês conseguem fazer raciocínios competentes, raciocínios que, digamos, muitas vezes são inovadores, muitas vezes implicam em dar uma resposta para aquilo que normalmente não tem nos livros. Porque uma coisa que vocês vão perceber quando vocês forem atuar, muitos aqui são advogados, é que muitos dos questionamentos que a gente se faz na prática não tem a resposta imediata e clara no livro. Se olha no livro e a resposta não está lá. Da onde vai vir a resposta? Da articulação de conceitos, da valoração das hierarquias. Olha, isso aqui a lei está dizendo, mas tem um problema. Isso aqui está em conflito com o tratado. O tratado não diz expressamente isso, mas você vê que o tratado visa proteger esse valor, que é o que nós estamos tratando aqui. A Constituição veda algumas coisas, e vocês vão construindo os raciocínios com a lei, tratados, categorias, entende? E aí conseguem fazer uma defesa consistente. E é isso que eles vão querer saber da prova oral. E aí o que acontece? Quando você vai para uma prova oral, não é só saber a realidade da Defensoria Pública, ou principalmente do público da Defensoria Pública. É saber, digamos assim, concretamente, qual é o seu foco de intervenção. O examinador quer que vocês tenham maturidade para serem defensores. Ou seja, o examinador já vai querer saber de vocês que se vocês forem lá, decorando lei, decorando alguns aspectos de doutrina e jurisprudência, o examinador sabe que com tudo aquilo, isso não é suficiente para transformar a sociedade, ou seja, isso não é suficiente para que o defensor público seja minimamente um agente de transformação social. Então ele vai querer saber em que medida você está consciente de que as categorias tradicionais, que a gente estuda muitas vezes fechadas, não dão conta da realidade, da necessidade de transformação. Então ele vai querer saber assim, qual tipo de trabalho empírico seria necessário para tentar minimamente reverter este problema. Então vocês têm que estar conscientes do problema, consciente da insuficiência do que é tradicional, das respostas tradicionais, e quais seriam soluções propositivas para a gente superar um problema. Isso se chama maturidade, e é isso que o examinador vai querer de vocês. A gente vai tentar passar isso com a matéria de criminologia, só que vocês, em todas as aulas de infância,
de direito civil, assim, todas elas, em todas as matérias vocês vão ver um perfil bastante crítico que já vão ajudar. É que a nossa matéria, digamos, é a matéria fundamental para esse tipo de coisa. Então, esse era o recado inicial, vamos para a matéria aí, e eu vou disponibilizar esse material no site, fiquem tranquilos, vocês vão ter tudo isso, eu esqueci de mandar antes, né, mas vai estar lá no site. Bom, primeira coisa, gente, que a gente tem que dizer, o que é criminologia? Então, vamos estabelecer um conceito bastante simplificado no começo. Criminologia é um campo de estudo interdisciplinar que aglutina um grupo de temas, que são os objetos, estritamente ligados. É o estudo e a explicação da infração legal, que é o crime, os meios formais e informais de que a sociedade se utiliza para lidar com o crime e com os atos desviantes, controle social, a natureza das posturas com que as vítimas desses crimes serão atendidas pela sociedade vítima, e, por derradeiro, o enfoque sobre o autor desses fatos desviantes criminosos. Então, a gente diz basicamente que criminologia é o estudo interdisciplinar do crime, do criminoso, da vítima e do controle social, numa visão extremamente, gente, estou falando aqui numa visão extremamente didática, tranquila, sem muitos questionamentos, né? Se vocês forem ver, por exemplo, o Maurício Dieter fala sobre isso, ele fala: criminologia é o estudo das determinações do crime, é o estudo dos processos de criminalização, primário, secundário e terciário, o que é uma noção extremamente profunda. Mas o que eu quero dizer para vocês, basicamente, e enfatizar, é que quando a gente fala em criminologia, a gente está falando em um campo do saber que aglutina diversas matérias. Aglutina psicologia, aglutina antropologia, aglutina sociologia, aglutina história, psiquiatria, uma série de estatística aplicada, uma série de disciplinas, certo? Que vão focar o seu objeto de estudo no que a gente chama de questão criminal. O que é a questão criminal? O crime, criminoso, vítima e o controle social, certo? E a gente vai falar basicamente, rapidamente, de um pouquinho de cada um desses 4 campos de objeto, e um pouquinho do Zaffaroni ao final, num livro que eu acho bastante interessante para que vocês conheçam. O que é bastante interessante aqui, gente, é que a gente está tratando de um campo teórico que é empírico. O que isso significa? Nós não estamos tratando de um campo normativo. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu perguntar para vocês o que é corrupção, vocês vão me dizer assim: olha, Bruno, corrupção é aquilo que está definido no Código Penal enquanto corrupção ativa, corrupção passiva, e vocês me dão uma definição legal. Eu diria não. Corrupção, desse ponto de vista, do ponto de vista normativo, é um conceito ligado a um etiquetamento legal, ou seja, aquilo que o legislador seleciona como relevante para efeito de mobilizar as agências punitivas para a criminalização. E que os advogados e que os demais operadores do direito vão instrumentalizar para realizar a resistência contra essa, digamos, opressão do Estado em relação ao direito de liberdade. O que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente estuda uma ciência normativa, qual que é o nosso principal foco? A definição legal. Nos interessa saber o que é definido como crime em determinado dispositivo legal, para poder dizer se aquela decisão judicial foi acertada ou errada, se aquela prisão preventiva foi acertada ou errada, se aquela eventual qualificação como criminoso para aquela pessoa pode ser, digamos, correta ou equivocada. Nós estamos partindo de um preceito normativo, de um etiquetamento legal dado por uma opção política de tomar a coisa como daquela forma. Exemplo: você tem o estupro de vulnerável, correto? Você tem o estupro de vulnerável de pessoa menor de 14 anos. Então, assim, praticar conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de 14 anos, você tem o estupro de vulnerável. Tudo bem, poderia ser 15 anos, certo? Poderia ser 16 anos, né? 17 até 18 anos. A ideia é: a opção por menor de 14 é uma opção política. Significa que, enquanto conduta desviante, você só poderia pensar no estupro de vulnerável a partir do menor de 14 anos? Não.
Você pode pensar no menor evento, você acha que isso é uma idade muito elevada, você poderia até baixar. Não, estupro criminal é o que é menor de 12 anos, né, praticado por pessoa menor de 12 anos. Eu quero dizer o seguinte, a lei só te dá uma mera definição legal. É um mero consenso, entre aspas, nenhum consenso, dado por uma maioria legislativa parlamentar momentânea, num determinado momento histórico, que valorativamente e politicamente optou por conceituar daquela forma. A criminologia não trabalha com isso. Não é esse o principal foco. A criminologia trata da questão criminal na sua dimensão real. Ou seja, estuda empiricamente as conexões causais e as, digamos, relações sociais que incidem no fenômeno que é a questão criminal, que tem esses 4 objetos, mas que, digamos, trata o crime como uma situação de desvio. Então, o que eu quero dizer? A psicologia que vai se deter sobre o fenômeno do estupro vai, por exemplo, diagnosticar, digamos, qual é a dimensão da violência simbólica que o ato de estupro causa na pessoa da vítima. Por que o agente quando faça a seguinte pergunta: um homem que pratica um determinado ato desse, existe algum, digamos, algum dispositivo psicológico que de alguma forma diga que nos permita dizer que um homem que faz isso odeia as mulheres enquanto categoria? Ou seja, as perguntas são na base do empírico e são na base do envolvimento desses objetos, dos personagens aqui e dos objetos, mas estuda o crime numa dimensão real, independentemente do que diz a lei ou não sobre isso, certo? A sociologia vai dizer quais são as relações de poder, de patriarcado, que interferem por uma maior ou menor, digamos, incidência desse crime em determinadas sociedades. A antropologia, vai dizer, em sociedades matriarcais, se é que, locais, existem práticas de violência sexual simbólica, existem por aí, a psiquiatria vai estudar também outros fenômenos. O que eu quero dizer é o seguinte: a questão criminal, quando ela é colocada na sua dimensão empírica, o que importa é a verificação do real, não é o que dizem acerca da realidade enquanto dado normativo. E, portanto, a criminologia trabalha, é um conjunto de conhecimentos ou uma ciência empírica que é interdisciplinar, mas principalmente envolve várias disciplinas que têm as suas categorias próprias e sua maneira de enxergar, seus critérios de cientificidade, mas que olham para uma realidade que é a questão criminal, mas principalmente no seu aspecto real. Tanto que a gente nem fala o que é crime, a gente fala em situação de desvio em criminologia. Por quê? Porque hoje o comércio de drogas pode ser o crime de tráfico. Mas na medida em que essa conduta é legalizada, vamos falar assim, o comércio de substâncias entorpecentes. Até muda a nossa nomenclatura, A gente pode chamar o crime de tráfico ou comércio de substâncias entorpecentes. Vocês estão vendo que quando eu falo uma coisa, quando eu falo crime de tráfico, eu já estou até partindo de um juízo normativo, de uma definição legal de crime, e desvalorando aquela conduta. Estou dizendo, isso é o crime de tráfico. Se a conduta do sujeito pegar um negocinho, receber um dinheiro e entregar uma substância para outra, esse é o crime de tráfico. Tem até aquela pecha do desvio normativo. Agora, quando eu trato do comércio de substância entorpecente, eu estou dando uma carga real para aquele fenômeno, independentemente da valoração negativa da criminalização. A corrupção tem uma definição normativa bastante específica, só que em termos criminológicos é o quiprocó, uma coisa por outra, certo? E aí você começa a pensar isso em crimes de consenso, crimes de lesão, que não tem consenso, e trabalha numa série de outras categorias. Tem algumas questões, gente, já estou na minha científica ou não, que eu não vou adentrar, está no material, eu espero que vocês deem uma olhadinha, mas aqui eu queria falar basicamente de 3 grandes conceitos, A gente vai falar entre direito penal, criminologia e política criminal. Primeira coisa,
que a gente precisa falar sobre direito penal e criminologia. Quando a gente fala em direito penal, estamos falando numa ciência, né, que visa a conhecer o crime sob o ponto de vista normativo, certo? Ok. Nisso, a gente precisa estudar aquele conjunto de princípios e regras que determinam a forma de incidência das regras penais. Então, a gente está estudando as regras de direito penal, tanto as que tratam da teoria do delito, como da teoria da pena, como da parte especial que prevê normativamente, especificamente as condutas, mas também os princípios que regem a aplicação do direito penal. A gente precisa pensar, por exemplo, a gente estuda a lei, mas a gente pensa também no princípio da ofensividade, ou seja, não basta a realização prática de uma conduta definida como crime, é necessário que essa conduta tenha um resultado jurídico, ou seja, a criação de um risco relevante ou a lesão a um bem jurídico. A gente fala assim, olha, não basta a previsão normativa, é necessário que o agente atue, no mínimo, com a previsibilidade daquele resultado e que haja, sim, com uma mínima consciência da ilicitude acerca do fato, dada pela consciência comum, né, dos seus pares acerca do que é um comportamento desviante. A gente trabalha com diversos critérios para imputar um fato punível a alguém. De modo que, muitas vezes, uma pessoa lesa outrem. Só que, uma vez que temos os princípios e regras que regem o direito penal, essa conduta não pode ser qualificada como crime, ou seja, esse fato punível não pode ser atribuído àquela pessoa normativamente falando, juridicamente falando, porque não foram, digamos, ultrapassados os pressupostos para aquela criminalização. Agora, criminologicamente, é uma ação desviante e demanda algum tipo de reação em relação àquilo. Como vamos reagir? De que forma? Com que compreensão? Vamos buscar resolver? Vamos buscar conciliar? Ou vamos buscar punir? E punir com qual significado? Punir para manter digamos, punir para retribuir, ou seja, para fazer sofrer, enquanto, sei lá, critério filosófico, uma coisa, né, quem com ferro fere, com ferro será ferido, não é? Então, assim, aquela ideia de que eu preciso retribuir como uma máxima de justiça, ou eu preciso retribuir para garantir a minha autoridade, para dizer que eu sou autoridade e que quando você pratica um crime, na verdade você está ferindo muito mais do que a própria vítima, mas a minha autoridade, que disse que é para você não fazer isso ao criminalizar uma conduta, ou eu puno para disseminar na sociedade a consciência da importância daqueles valores que precisam ser preservados, ou eu puno para manter a nossa coesão social, ou eu puno para prevenir futuras infrações, ou eu puno para ressocializar o sujeito, para que ele pense no que fez, ou seja, qual é o sentido da própria punição. Vocês vão ver que quando a gente vai estudar o paradigma crítico, a gente vai estudar propostas declaradas e propostas ocultas. O que o direito penal de fato diz da sua própria finalidade, né? Ou seja, como ele se justifica, como ele justifica a sua existência, ou seja, como ele justifica o fato de que certas pessoas serão detectadas, processadas e punidas, e por que eu faço isso, né? E aí o que eu digo acerca do porquê eu faço isso e qual é a real função do direito penal em sociedades capitalistas contemporâneas extremamente desiguais. Bom, o fato é que quando a gente tem, então, portanto, direito penal, nós estamos pensando em lei, nós estamos pensando em norma, nós estamos pensando em princípios de aplicação de lei. Quando a gente está pensando em criminologia, a gente está pensando em diagnosticar. E eu não vou falar causas do crime, eu falo de determinações. Mas eu vou diagnosticar quais são as determinações que levam aquele determinado comportamento e aquela determinada reação. Eu vou falar quais são as relações de poder contidas nos preconceitos que fazem a gente agir da maneira como age, dentre uma série de outras questões. Mas são perguntas voltadas para o real. São perguntas que, digamos, são feitas a partir de constatações empíricas. E todo o nosso saber é um saber também, digamos, explicativo. E aí, pessoal, eu queria só, então, para fechar, é o seguinte: um jurista, do ponto de vista normativo, quer conhecer para poder decidir, certo? Um sociólogo, por exemplo, quer conhecer
para saber as causas, entre aspas, que na verdade são determinações, para saber as determinações, para eventualmente elaborar modelos teóricos para posteriormente propiciar uma intervenção. A intervenção vai ser dada pela política criminal em relação àquele evento. Então, uma coisa é conhecer, outra coisa é decidir. Então, nós juristas aprendemos a decidir, muitas vezes de forma injusta e muitas vezes de forma não muito competente. A gente não estuda muito, muitas vezes não leva isso a sério e não estuda isso com a profundidade necessária. Mas um sociólogo estuda isso para poder compreender o fenômeno. Eu compreendo para poder interferir para modificar, digamos, a priori, para melhor, né? Exceto quando eu elaboro um discurso que serve para legitimar o meu próprio poder. Eu coloquei as diferenças aqui, né, entre criminologia e direito penal, e aí tem o quadrinho, peço para vocês deem uma olhada, assim, para terem isso bastante claro, né? E aqui, pessoal, eu queria falar da política criminal, né? Antes, estabelecer uma coisa. Por que eu falei em determinação e não em causa? Porque quando a gente fala o conceito de causa, quando a gente fala a palavra causa, a gente trabalha com uma categoria bastante estanque que diz o seguinte: para que você tenha uma consequência, você precisa de uma determinada causa. Ou seja, se desaparece o antecedente, necessariamente desaparece o consequente. Então, se eu estabelecer uma premissa de que a pobreza enseja crimes patrimoniais, obviamente eu teria que montar uma categoria. A conclusão que eu tenho é que, se eu aumentar o nível de renda das pessoas, necessariamente eu tenho uma diminuição dos delitos patrimoniais. E aí o Maurício Dieter fala, né, que década de 50 nos Estados Unidos, em que teve um aumento, digamos, um aumento perceptível da renda das pessoas, os crimes de furto aumentaram muito, né? Ou seja, não existe necessariamente uma correlação causal entre pobreza e riqueza e crimes patrimoniais, mas existem determinações. Ou seja, existem níveis em que você tem, digamos, um determinado gradiente de pobreza, você tem assim uma certa quantidade de pobreza que catalisa, propicia que, atrelado a diversos outros fenômenos que precisam ser diagnosticados corretamente, você propicia a prática, a catalisação de crimes patrimoniais, principalmente quando a pobreza está atrelada à desigualdade, à segregação, a preconceito, a ausência de oportunidades por vias formais, a uma série de ausência de políticas públicas. Ou seja, você começa a interferir com diversos aspectos, e aí você pode dizer que aqui a pobreza é um componente relevante. Não é causal, mas é, digamos, é uma determinação relevante. O que propicia de uma maneira relevante, mas sem estabelecer uma correlação causal ingênua. Até existe na USP, tem um grupo de estudos que é o NEV, né? Eu estava lendo um livro, numa monografia recente do IBCCRIM, que estava falando sobre a sociologia da violência elaborada pela USP. E como, assim, diversos autores foram se digladiando acerca de diversas questões. Uma questão fundamental para a sociologia da violência é pensar o seguinte: pobreza está atrelado a crimes e crimes violentos? Em que medida? A partir de quais conexões? É sempre uma máxima universal de que onde a gente tem um ambiente de pobreza, teremos crimes violentos numa escala tal. Eles pesquisam isso. Esse é um grande dilema, porque se você rompe, se você diz, não, pobreza não tem nada a ver com crimes patrimoniais e crimes violentos, você começa a ter um perigo. Mas eu digo, é um perigo, mas assim, o fato de a gente ficar alerta não significa que não seja uma realidade. Então a gente precisa estar sempre atento para, se a gente desconfia daquele diagnóstico, ou o diagnóstico está errado, e a gente precisa estudar para descobrir as correlações reais, ou o diagnóstico nos incomoda, a gente precisa interferir de uma outra forma. O que eu quero dizer é o seguinte: se você diagnostica, e eu acredito, só para adiantar minha opinião, gente, eu acredito que existe correlação entre pobreza e essas coisas, mas atrelados a uma série de outras circunstâncias. Principalmente, eu digo, a desigualdade que está ligada ao preconceito, e a marginalização, né, um monte de coisa. Mas assim, se você diz que pobreza não tem nada a ver com crime e com crimes violentos ou crimes patrimoniais, você começa a
construir uma categoria que dá origem a tal do pensamento meritocrático, que justifica você dizer que se a pessoa é pobre e eventualmente se envolve num processo de criminalização, o fez por vontade própria. E aí você joga toda aquela situação de vulnerabilidade da pessoa no próprio ombro da pessoa. E aí a pessoa que é criminalizada porque praticou um furto, porque não tinha dinheiro para nada, e vive numa sociedade de consumo que não lhe dá oportunidades de meio lícito, e uma série de outras questões que se tem sobre isso, você joga nos ombros dela todo, digamos, o peso da responsabilidade. E você justifica isso sempre, porque aí a pessoa é criminalizada, tem o estigma, esse estigma é reforçado pela oficialização do carimbo estatal de que ele é criminoso. Ele tem menos oportunidades ainda, eventualmente se envolve em outros processos. Aí se em um era furto ou roubo, no outro pode ser tráfico. Cada vez que ela se envolve, mais esse discurso da meritocracia vai dizer assim: existia um caminho, né? Porque afinal de contas há pobres que praticam crimes e pobres que não praticam crimes, né? Que é a raiz desse pensamento, né? De dissociar crime de pobreza. E portanto, se você o fez, você é daquela categoria que não, né, tem vontade própria, que não tem força própria. Uma vez eu fui falar com um grande amigo, hoje é um grande amigo de Campinas, que agora é municipal, e eu fui perguntando, né, isso é uma experiência muito interessante. Eu perguntei para ele assim, né, porque ele vê todos os dias no fórum as pessoas negras serem criminalizadas. Ele vê todos os dias as pessoas negras, e ele é um cara assim, puta, fantástico, é um grande amigo, uma pessoa de uma índole, de um pensamento, de um coração. E ele é guarda municipal, e ele olha, eu cheguei para ele e falei: fulano, o que você vê? O que você sente? Porque eu que venho de uma classe social diferente, sou branco, não tenho esses problemas, fujo, estou irradiando acima desse processo de criminalização, sinto um monte de coisas. O que você sente quando você vê todas as pessoas, né, irmãos de, digamos, de cor de pele, né, assim, tipo, são irmãos, somos todos irmãos, assim, mas é um irmão seu, né, é de uma mesma origem escrava, de uma mesma origem. E assim, o que você vê, o que você sente quando essas pessoas estão? Aí no começo ele até deu uma resposta assim: Bruno, tem que ver que essas pessoas têm a mente meio fraca, as pessoas andaram com as pessoas erradas, que é a resposta clichê padrão, né? Eu virei e falei assim: fulano, deixa eu falar uma coisa, você pode mais do que isso, tenho certeza que você pode mais do que isso. Isso é uma resposta muito simplista que você se deu, porque sistemicamente você é ensinado, né, essa resposta para si mesmo e para os outros. Você pode mais do que isso. E aí a gente começou conversas sobre criminologia crítica, que nós vamos ter mais pra frente. E hoje é assim, é uma pessoa que acordou de um sono, né? Então a gente fala, estudar criminologia é acordar de um sono. E assim, o quão hoje ele está empenhado no estudo. Você vai ver, uma vez eu fui lá no fórum e ele estava lendo Michel Foucault, né? Vigiar e Punir. E assim, você vê como essas coisas impactam. E as pessoas ficam felizes porque, de fato, assim, é como se um véu fosse tirado dos olhos, né? E assim, eu não acho que é fácil, eu acho que assim, que é uma coisa muito difícil da gente ter. Normalmente a gente não tem essas conversas, a gente não tem nem essas leituras, porque a gente não tem normalmente criminologia na escola e a gente não costuma nem ter conversas disso, leituras sobre isso, né? Isso é muito importante porque nos livra muito do preconceito, né? Mas voltando aqui à matéria, a gente fala de criminologia, a gente fala de direito penal, e o que a gente fala de política criminal? Quando a gente fala de política criminal, a gente está falando de um conjunto de estratégias que tendem a prevenir, reprimir e tratar as consequências do crime a partir dos estudos de criminologia, certo? Todavia, tendo como parâmetros de atuação o próprio direito penal. Então, assim, e lógico, o processo penal, ou seja, toda a normatização penal. Por que eu estou dizendo isso? Quando eu falo de política criminal, eu estou pensando numa ação de Estado, uma ação política, que envolve a atuação de poder legislativo, executivo e judiciário, mas que tende a, digamos, enfrentar uma situação considerada desviante a partir de um critério de prevenção, de repressão e de lidar com as consequências, né, das repercussões negativas daquilo. Então é uma estratégia de ação política, só que não pode ser orientada do nada, aleatoriamente. Tem que ser orientada a partir dos critérios que a criminologia dá. Porque a criminologia, como nós vimos, como campo de saber interdisciplinar empírico, envolve uma série de ciências, de disciplinas ligadas à questão criminal,
cada uma delas tentando pegar um ponto desses, prevenção, repressão, tratamento das consequências, e dar uma solução possível para que a gente consiga efetivá-las, certo? Lógico que sempre dentro de um Estado democrático de direito, do qual o direito penal é bastante, digamos, importante. Quando eu falo de direito penal, gente, eu estou falando só de Código Penal, Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal. Eu estou falando de tratados internacionais de direitos humanos, que garantem a liberdade do indivíduo contra uma opressão do Estado, e estou falando de uma Constituição, que também faz isso, certo? Ou seja, eu falo de direito penal como aquele instrumento normativo de resistência contra o poder do Estado. E não é só do Estado e de todas as pessoas que de alguma forma atuam no sentido de criar um discurso cerceador de liberdade. Eu digo assim, porque o grande valor, isso é importante que vocês tenham em mente, que o grande valor do humano, gente, é a sua liberdade enquanto autonomia. Olha, foi-me feita essa pergunta na prova oral de filosofia do direito da defensoria, do 5º concurso. O que o Kant entendia, Immanuel Kant entendia como autonomia ou heteronomia. E, cara, eu dei um exemplo que para mim faz muito sentido, né? É o mesmo exemplo que você tem o Michael Sandel, fala isso no livro, aquele livro Justiça. Eu não li o Kant, obviamente, mas assim, eu li o Michael Sandel. E assim, e ele remete, e é muito interessante. Veja o seguinte, uma coisa, eu disse assim, olha, excelência, né, examinador. Eu falei assim, excelência, é o seguinte, eu gosto muito de chocolate. Eu posso me dizer que eu sou um chocolate, adoro. Quando eu compro um chocolate, eu posso comprar um chocolate branco, ao leite, meio amargo, qualquer, né, para satisfazer o meu desejo de comer um chocolate. Eu tenho liberdade. Aliás, eu compro na banca que eu quiser, a hora que eu quiser, o chocolate que eu quiser e a quantidade que eu quiser. Você vai me dizer que eu tenho liberdade? Lógico que eu tenho liberdade. Eu vou lá e vou. Todavia, quando eu como um chocolate, eu estou agindo para satisfazer um desejo, um impulso que me é anterior, que de alguma forma influenciou essa conduta. Quando a gente estuda psicanálise inconsciente, a gente diz que nós temos aqui algum tipo de paixão ou de interesse que nos move. Aliás, só um parênteses, essa é a pergunta inicial de qualquer projeto de pesquisa de mestrado, doutorado, TCC. Por que você escolheu esse tema? Qual que é a tua paixão? Qual que é aquele teu desejo que te levou a escolher esse tema em detrimento de outro? Por que você quer falar de direito civil e não quer falar de direito do trabalho? Por que você quer falar da precarização das relações de emprego pós-reforma trabalhista? Por que você quer falar sobre, por exemplo, a injustiça de um critério regressivo de tributação, de tributação normal? Por que o critério regressivo é mais injusto que o progressivo, ou, sei lá, atrelado a determinado tributo? O que te motivou a falar disso e não de outra coisa? Aliás, o que te motivou a fazer direito e não educação física? A gente fala assim, sempre a gente tem um desejo e uma afinidade inerente que é o que define teu objeto de pesquisa. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando você age, a ideia é que você costuma estar iludido com a ideia de que você é bastante livre para agir. Mas quando você age para satisfazer um desejo, uma paixão, um instinto, na verdade você é escravo desse desejo, paixão, instinto. Quando você age para comer quando está com fome, quando você age para dormir quando está com sono, quando você age para tomar banho quando você está se sentindo sujo, você age para satisfazer uma demanda anterior a você. Portanto, por mais que você tenha alguma escolha no modo de satisfazê-la, você é, digamos, orientado por um desejo, por uma ideia, por uma regra que não foi você que colocou. E isso é o agir heterônomo. O que é o agir autônomo? O agir autônomo é o agir digamos, orientado por uma regra, por uma máxima, por um princípio que você mesmo atribui a você, porque você, racionalmente, ou emocionalmente também, mas por uma elaboração mental, coloca aquela regra como o sentido da tua vida, o sentido do teu agir. Aquilo que faz você ser você e não outras pessoas. Aquilo que faz com que você, com tudo que você viveu, experimentou, sofreu, amou, se alegrou, se entristeceu,
construiu para você como uma regra que vai guiar a tua vida e as tuas decisões. Então, se eu digo, a minha opção é uma opção aos finais de semana, ou pelo menos a cada 15 dias, me reunir com alguns amigos, pegar um pão, cortar o pão, fazer uma carne moída, colocar no pão, fazer um leite, fazer uma coisa e levar para os moradores de rua que ficam no centro da cidade. E aproveitar, trocar uma ideia que é para aprender alguma coisa, né? Porque a gente é meio burro, né? A gente precisa aprender alguma coisa com essas pessoas que vivem uma realidade muito, muito mais valiosa, muitas vezes, que a gente. Então, eu fiz isso porque eu quis. Ninguém me mandou, ninguém me colocou uma arma na cabeça para fazer isso. E talvez, digamos que não me veio como instinto. Me veio como um processo de elaboração mental. Eu tive que ir lá comprar o pão, o outro teve que ir lá comprar uma carne moída, tiveram que fazer, tiveram que colocar no pão, e tiveram que ir lá no centro para distribuir para as pessoas e conversar com elas. Isso é uma ação racional que você faz, e se você faz isso, não porque alguém te obrigou, mas porque você quis, você pode se dizer senhor do seu destino, senhor das condições, das regras da tua vida. Isso se chama agir autônomo. Agir autônomo. E a gente fala que, em termos de educação, a grande questão, digamos, dos educadores é como criar crianças autônomas. Crianças que atuem por um desejo racional próprio e que são capazes de desejar coisas e perseguirem os seus desejos sem que estejam atendendo a uma expectativa social acerca de como devem agir. O movimento feminista tem um papel fundamental nisso aí. O movimento de defesa, de luta contra o racismo, uma questão fundamental. Movimentos que lutam por igualdade econômica fundamental. Por quê? Porque todos esses movimentos, eles dão a ideia de que determinadas categorias de pessoas que normalmente são estigmatizadas, vulnerabilizadas, não precisam se submeter à expectativa dos outros, daqueles que os dominam, que os oprimem, que os impõem, na hora de decidir os destinos da própria vida. Que uma mulher pode desejar, por exemplo, ter um grupo de futebol, que joga futebol às quintas-feiras à noite, e que depois faz churrasco com as amigas. Elas vão, elas têm um grupo de futebol, elas jogam futebol, depois elas fazem churrasco, sabe por quê? Porque elas querem, porque elas adoram futebol. Ou se não, que elas gostam de ir lá jogar bilhar no barzinho, e depois tomar uma cerveja, depois simplesmente porque elas querem, e não porque alguém diz que tem que ser assim, nem de um lado, nem de outro, nem de qualquer jeito. Eu digo, a criação autônoma é aquela que é capaz de criar uma regra para a própria vida e fazer com que a pessoa atue conforme a máxima que ela escolheu, que vai dar significado à própria vida. Eu vou dar um exemplo para vocês, aí acho que agora vai ficar bem claro. Veja, você fala assim, Bruno, você, né, eu vou me colocar aqui, eu vou me expor aqui. É o seguinte, eu, Bruno, frequento um grupo religioso kardecista. Isso é verdade. Eu, Bruno. Bruno, qual a sua visão sobre, digamos, o que você pensa a respeito sobre, por exemplo, cigarro? Bom, pelo que eu leio ali na nossa literatura ali, de alguma forma é, digamos, uma lesão ao próprio corpo, à própria, né, ao perispírito, aquela coisa toda, né? Eles chamam de suicídio inconsciente. Aborto, você está inibindo, de alguma forma, uma existência de acontecer. Então, seria recomendável que não se fizesse, embora eu seja homem, não cabe a mim decidir a mulher, certo? Então, quem sou eu para fazer esse tipo de valor sobre os outros? Mas, ok, essas regras, Bruno, então você está querendo me dizer, partindo do pressuposto que você não é um hipócrita, se você as segue, que elas dão sentido à sua vida? Você escolheu ser assim, faz por opção e está construindo isso por você? Vamos supor que eu diga sim. Sim, é isso mesmo. Dá sentido à minha vida, ela compõe parte do Bruno e é isso que eu penso. Ótimo. Tudo bem, Bruno. E o que você pensa sobre a legalização das drogas? Sou completamente favorável. Toda e qualquer droga. Obviamente que, como uma política pública, a gente faz em etapas, com muito diálogo, com muito respaldo, dando um passo, já sabendo como a gente vai amarrar aquilo mais pra frente. Tá. Mas sou a favor de toda e qualquer droga, da maconha ao crack.
Bruno, o que você pensa sobre o aborto? Completamente favorável à legalização. E o que você pensa sobre, sei lá, casamento por pessoas homossexuais? Perfeitamente livres. O amor que é o que tem que ser o elemento, o fio condutor. Peraí, Bruno, mas então, vamos lá. Você está dizendo que moralmente você defende uma coisa, mas do ponto de vista ético você defende outra. Como você explica isso? E aí a chave é perfeitamente simples e a partir da autonomia. Eu digo, eu tenho um conjunto de regras que dão sentido e valor e significado à minha existência. E fazem eu ser feliz ou triste de acordo com aquilo que eu consegui escolher para mim, sem resultar de paixões, instintos ou seguir alguma coisa. Coisas que eu escolhi para mim, certo? Vamos supor que a religião seja uma coisa que não me foi imposta e realmente não foi nesse caso. Escolhi para mim. Mas quando para mim, porque eu domino o meu âmbito de existência. Agora, quando eu estou falando de alteridade dos outros, eu não posso impor nada aos outros. Eu não posso impor aos outros aquilo que me faz rir, aquilo que me faz chorar, aquilo que me alegra, aquilo que me diverte, porque isso seria uma opressão. E seria eu violar o âmbito de autonomia dos outros, a dignidade dos outros. Porque a dignidade é essa capacidade de impor a própria autonomia, os próprios desejos. O que eu quero dizer para vocês é que, assim, é a tal da diferença entre ética e moral. A moral, aquele conjunto de regras que eu ponho para mim, dá um significado à minha vida, pauta a minha conduta. Agora, a ética é aquele conjunto de regras que precisa servir para que a gente viva em sociedade harmonicamente, respeitando os âmbitos de autonomia de cada um. De modo que, nesse estrito ponto de vista, eu não posso dizer nada para alguém que se autolesione. Então, se ela quiser ou usar entorpecente, fumar, ou eventualmente praticar algum tipo de aborto, que seja, essa não é uma decisão que cabe a mim, cabe a quem tomou. E isso nem eu, cidadão e membro de uma sociedade que convive com essa pessoa, nem o Estado. Esse é um âmbito de autonomia que precisa ser preservado e não pode ser violado. O Estado só tem legitimidade para interferir quando uma conduta lesa bens jurídicos de terceiros, né? E aí a gente vai discutir a qualidade, a intensidade, a forma de intervenção, que em geral precisa ser voltada para solucionar e resolver e prevenir, e não para segregar, marginalizar e violar o âmbito de autonomia. Vocês estão compreendendo? Vocês estão compreendendo que a autonomia é uma questão interessante e importante e precisa ser preservada? Vocês estão aí, vamos fechar. Vocês estão entendendo que o direito penal serve para a conservação das autonomias e é por isso que o direito de liberdade é tão fundamental? E eu vou dizer mais, que o direito de liberdade é mais fundamental que a própria vida, porque não há sentido numa vida sem autonomia, sem capacidade de decidir, sem capacidade de ser o senhor da própria história, de construir a própria narrativa de vida. É o que eles chamam, a Corte Interamericana chama de direito ao projeto de vida, né? Eles têm essa expressão, eles vão aprender direitos humanos. E o que é a proteção internacional dos direitos humanos? Ou seja, o que é a concepção contemporânea de direitos humanos? Se não reconhecer que antes de a pessoa simplesmente ter um direito à cidadania, tem direito a uma dignidade intrínseca, e essa dignidade que é a nossa autonomia, que é essa capacidade de decidir e valorar, e não só, agir conforme os instintos, né, como os animais. A gente não dá vazão aos nossos instintos a todo momento, a gente escolhe, né? O Clóvis de Barros sempre fala isso, né? Nós conseguimos remar contra a maré. Está todo mundo pensando por um lado. Você faz uma análise crítica e vê que a verdade está do outro lado. Você é capaz de remar por correntes que normalmente não se remam e por caminhos que normalmente não se vão. Essa capacidade é humana. Isso faz parte da nossa autonomia, portanto, da nossa dignidade. E todos os seres que têm essa capacidade precisam ter a sua existência preservada e respeitada contra qualquer tipo de vulneração, né, que não seja essencial, né, por uma determinada finalidade democrática num caso concreto. Certo? Beleza. Bom, pessoal, vou dar só um exemplo de questão de política criminal. Uma prefeitura que instala iluminação pública em locais mal iluminados como forma de prevenir crimes de estupro. É uma política de prevenção.
locais iluminados, locais bem monitorados e principalmente bem infrequentados. Por exemplo, política de apropriação do espaço público como forma de evitar subtrações e sua depredação. A abertura das escolas municipais ao público aos finais de semana para a utilização de áreas de lazer. Quer política melhor para conservar o espaço público do que chamar as pessoas para usarem o espaço público? Certo? Se você tem uma escola, você fala, não, vou aumentar a polícia, a câmera, e vira e mexe a escola está pichada, está depredada, está mal conservada. Você fala assim, não vamos fazer isso não. A escola vai ser um espaço de aula de capoeira, aula de futebol, aula de basquete, aula de culinária, aula de tudo. E as próprias pessoas cuidam do espaço que elas usam. Elas estão lá cedinho, fazendo comida, olhando, elas estão lá cuidando da grama, elas estão lá jardinando. Nada melhor do que convocar colaboradores para um projeto comum, porque esses colaboradores vão cuidar de um espaço comum, né? Você vê, implantação de políticas públicas de mitigação de contratos sociais, que também repercute na esfera criminal. O que eu estou falando assim, são inputs, né, que o Estado dá como política criminal. Agora, indo especificamente para a área do direito penal, eu quero que vocês se atenham, 5 minutos, né? A gente fecha com esse assunto aqui. Eu quero que vocês se atenham por uma questão muito importante, que é a questão da política criminal ligada ao conceito tripartite de crime e, portanto, a concepção de Roxin de funcionalismo sistêmico. Vocês vão aprender com o Thiago, né, o conceito tripartite de crime, a tipicidade, a antijuridicidade, a culpabilidade. Vocês vão aprender que tipicidade é um juízo de adequação, fato, norma, e lógico, de um juízo de adequação enquanto lesão ou risco de lesão a bem jurídico. Tipicidade, ou seja, aquilo que eu prevejo é aquilo, normativamente, é aquilo que precisa ocorrer na realidade para que você possa começar a criminalizar determinada pessoa. Segundo, aquela conduta tem que ser uma conduta ilícita, ou seja, contrária ao sistema, contrária aos valores que o sistema colocou. Portanto, é um juízo de contrariedade à norma, porque a gente tem lei penal e norma penal. Quando a gente fala matar alguém, a gente tem a lei penal que tipifica a conduta. Mas implicitamente temos uma norma que diz é proibido matar alguém, salvo em estado de necessidade, legítima defesa, estrito dever legal, exercer direito, Mas assim, a gente tem uma norma, a gente tem a lei penal que prevê a infração e temos uma norma penal que dá o comando deôntico, né? O é proibido, é permitido, é autorizado. O é proibido matar alguém é a norma penal, e a gente fala sempre que há violação a essa norma penal, temos a ilicitude. Temos a culpabilidade, que é um juízo de reprovação sobre a conduta e o agente que poderia ter optado, que tinha, no caso concreto, capacidade de entender o ato e determinar-se de acordo com esse conhecimento. Tinha no momento da ação consciência, ainda que potencial, da ilicitude e podia agir de maneira diversa. Então você pune, digamos, para exercer uma pressão sobre a vontade, aquele que podia, que tinha uma esfera de liberdade para agir de uma determinada maneira, não agiu de outra maneira, você acaba dizendo que ele, portanto, a conduta dele é punível, porque ele exerceu uma conduta prevista, e aí, lógico, com dolo e culpa, né? Com uma intenção de agir daquela forma, ou, no mínimo, com uma previsibilidade do resultado que viria de uma conduta que violaria dever de cuidado, que é ilícita, que viola o valor contido na norma, e que é culpável, ou seja, que dentro dos pressupostos de capacidade de culpabilidade, o agente poderia ter agido de maneira diversa e não agiu. Ótimo. Isso basicamente um resumo, né? Mas Roxin coloca mais uma questão, que aí eu acho o bonito da história. E aí eu acho o quão o tribunal do júri é, para mim, o tribunal por excelência em direito penal. Por quê? Porque o Roxin coloca o seguinte, bom, em termos de culpabilidade, você tem esses critérios mesmo, né? Imputabilidade, potencial consciência de licitude, exigibilidade não diversa. Todavia, mais um requisito precisa ser preenchido, que ele chama de necessidade preventiva da pena para a garantia do bem jurídico em concreto. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: a pena, quando você tem esses pressupostos para punir alguém, mas a pena só pode ser aplicada, a pena criminal, se ela fizer sentido no caso concreto. E aí, lógico que eu não vou falar assim para os jurados, eu vou falar em termos, digamos, dogmáticos.
Muitas vezes eu chego para o jurado e digo que aquela pessoa que está ali, não faz sentido a punição da forma como se está pedindo, porque os fins político-criminais da pena, no caso concreto, já foram atingidos por outros meios informais de resolução de conflitos. O que eu quero dizer com isso? Que uma vez eu tive um caso de um sujeito de 20 anos, ele supostamente teria cometido um crime com 24 anos, um homicídio, e o sujeito hoje que estava sendo processado era um sujeito de 45 anos, o mesmo sujeito só que 21 anos depois. Político-criminalmente, ou seja, pensando que uma das finalidades, pelo menos a finalidade mais democrática da pena, é a prevenção, ou seja, fazer com que esse sujeito não reincida e comunicar para a sociedade que a vida é um valor importante, que a gente não pode, digamos, tirar a vida dos outros, e realmente para intimidar, para que as pessoas realmente se sintam coagidas, constrangidas a cometer esse tipo de coisa. Aplicar essa pena, ter essas finalidades, eu diria que 21 anos depois, constituindo família, constituindo uma série de relações sociais importantes, né, para a sociedade, e não tendo reincidido nada, a pena não faria sentido no caso concreto. E aí, voltando, porque os seus fins políticos, político-criminais, um dos fins, que é a prevenção, foi cumprido. E aí o promotor vai falar assim, mas o fim de repressão não, quer dizer, digamos, o fim de retribuição não. Mas a gente fala que o fim de retribuição não é um fim legítimo no Estado democrático. O que a gente quer é que as pessoas, digamos, não reincidam e que a sociedade, e que os demais também não atuem assim. De modo que se eu tenho isso presente, é isso que eu devo ter. O fim preventivo é um fim, eu não vou dizer, quando a gente fala de retribuição, gente, só pode pensar em retribuição de duas formas. Retribuição como o mínimo em termos de proporcionalidade, e retribuição como garantia de direitos fundamentais mínimos. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo retribuição, assim, imagina o sujeito que furtou alguma coisa, certo? Se eu, por um critério de proporcionalidade, eu não posso pensar que o sujeito merece a morte, nem prisão perpétua, porque é extremamente desproporcional. Quando eu falo olho por olho, dente por dente, não é isso? Eu preciso calibrar o mal causado com a reação, para que não haja uma desproporção na reação, certo? Porque senão o direito penal vai se tornar revanchista e vingativo, e a vingança não tem limites, né? A gente fala, quando a gente instila a vingança no direito penal, eu não tenho limites, porque a vingança é algo insaciável, né? A vingança é uma coisa que ela se remói e não dá certo. Haja vista aquele episódio do Black Mirror, The White Bear, não é? A vingança é uma coisa que não termina, assim, todos os dias, mesma coisa, tal. Bom, e a questão de você não tratar o cárcere como um ambiente que vulnera outros direitos fundamentais que não só a liberdade, porque se o artigo 38 do Código Penal fala que o encarceramento e a criminalização não podem violar outros direitos penais, direitos fundamentais, além da liberdade, ou seja, não posso torturar o sujeito, não posso fazer ele passar fome, não posso colocar ele num ambiente sujo, não posso privá-lo de medicação, não posso algemar no parto, não posso... Bom, eu não posso evitar o contato com pessoas de fora, seja livre convivência familiar. Se eu violo outros direitos fundamentais, eu estou sobrecriminalizando uma pessoa. Isso eu não posso. Então a retribuição é justamente essa. É a retribuição equivalente da culpabilidade. Então, eu retribuo numa justa medida a culpabilidade da pessoa. É para isso que a gente tem o princípio da retributividade. Para garantir proporcionalidade na reação e para garantir que outros direitos fundamentais que não a liberdade sejam atingidos e, portanto, teríamos o fenômeno da sobrecriminalização. Não podemos ter isso. Então, é para isso que a gente tem retribuição. Ou seja, não é como um fenômeno vingativo, sabe? Revanchista. O que a gente tem que ter em termos democráticos é a prevenção. E se você argumenta que, no caso concreto, essa punição é desnecessária por uma série de outras questões, até porque, eventualmente, o réu se ressarciu a família da vítima, ou se tornou um filantropo, um sujeito que faz o bem, assim, ações sociais de um monte de gente, que prender essa pessoa, não só punir, ou pelo menos prejudicar
a família e toda uma série de relações sociais boas, saudáveis, que essa pessoa construiu. Então, entendeu? Então você fala que não faz sentido. E aí o Huxin fala, e não faz mesmo, e o juiz deveria analisar isso caso a caso, e mesmo detectando uma lesão bem jurídico, político ou criminalmente, não aplica a pena porque ela é desnecessária no caso concreto, porque outros mecanismos já propiciaram a efetivação da finalidade político-criminal da prevenção especial e geral. Entenderam? E onde nós temos isso hoje no Brasil? Nós temos no Tribunal do Júri. Porque um dos quesitos que o jurado obrigatoriamente tem que responder é se o jurado absolve o réu. Ainda que a defesa técnica ou o réu, na sua autodefesa, não tenham alegado teses excludentes de crime, excludentes de ilicitude, culpabilidade ou tipicidade ou a própria materialidade, autoria do crime. Ainda que não tenha negado, o jurado sempre, está na lei, sempre tem que responder: o jurado absolve o réu? E é uma pergunta bastante intuitiva, muito simples. Por 4 votos, o réu tá 4 sims, o réu está absolvido. Certo? Isso é dar ao jurado o poder de decidir político-criminalmente por uma determinada aplicação de pena ou não. Certo? E sabe o que é o mais interessante? E essa que é a grande questão, eu pus aqui. Político-criminalmente, se o jurado responde sim, nós da Defensoria Pública sustentamos, a meu ver com razão, a partir da tese que o Guilherme Madi Rezende, que é um tribuno fantástico, ele foi presidente do IDDD, advogado, assim, está no nosso curso de júri, é um cara demais, ele que inaugurou essa tese, a tese de que não há recurso do Ministério Público que possa anular essa plenária. Porque vocês vão aprender que no júri os recursos são de fundamentação vinculada. Ou seja, você não pode recorrer de qualquer coisa por qualquer motivo. Você só pode recorrer por basicamente 4 motivos. 3 motivos, sei lá. Nulidades que ocorram, né, no julgamento, você pode recorrer. Dosimetria de pena, certo? E você pode recorrer porque... 3 motivos. Porque a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Né? Por exemplo, a vítima morreu, materialidade, primeiro quesito. No dia tal, fulano de tal foi mortos por disparos de arma de fogo que lhe causaram as lesões constantes do laudo de folha tal. O laudo está dizendo que a pessoa morreu com um monte de tiro, né? Não sei o que, de perfuração e tal. E aí o jurado fala, não morreu. Pô, tá vivo, né? Aí não dá. Ou fala assim, o réu chega, confessa, tem prova contra ele, o próprio defesa técnica não nega, fala, olha, ele confessou, mas ele o fez em legítima defesa, sob um excludente, sob relevante valor moral, relevante valor social, sob violenta emoção, com erro de tipo, sei lá, não, erro de tipo não, mas confessa que foi ele, né? Ou pode até falar isso também. Confessa que foi ele, o autor daqueles disparos ou daquelas facadas. E aí o jurado fala, aí no final lá, aí tem a materialidade aí, o réu foi o autor desses disparos ou das facadas? Aí o cara fala, não. Prova manifestamente contrária, né? São manifestamente contrárias para usar. Agora, o jurado volta sim para a materialidade, volta sim para a autoria. A defesa não alega nenhuma tese absolutória, só alega que as qualificadoras têm que ser afastadas e que o crime foi cometido com privilégio, né, da violenta emoção. E o jurado vai lá e pergunta, jurado absolve o réu? 4 jurados falam, sim, absolvo, sem tese absolutória. O MP recorre, dizendo, olha, desculpa, nem o réu pediu absolução, nem o réu disse que ele é inocente. A defesa está pedindo só diminuição de pena. Então, a decisão do réu, dos jurados que absolve é manifestamente contrária à prova dos autos. Por isso, recuo com base nesse inciso. Por que não cabe esse recurso? Porque o jurado tem o poder de, político-criminalmente, decidir pela viabilidade da aplicação da pena ou não, segundo os critérios político-criminais. Eu não gosto da expressão, mas eles falam absolver por clemência. Não acho essa expressão. Absolver por clemência.
Não gosto dessa expressão, todavia se fala muito isso. É um jargão para facilitar a conversa. Absolveu por clemência. Mas assim, né, por perdão. Mas a ideia é o seguinte, tudo bem, se o jurado absolve por perdão, o sujeito se arrependeu, está fazendo outra coisa, não sei o quê, ou simplesmente porque eu achei esse réu bonito. Ou porque eu achei ele muito gente boa, muito descolado, puto cara engraçado, quero absolver esse cara por isso. Nós estamos tratando aqui de provas? É de provas que a gente está tratando quando a gente absolve alguém porque a gente acha ele muito gente boa? É de provas que a gente está tratando quando a gente absolve alguém porque a gente acha que cadeia não serve para nada, ou sei lá, por considerações políticas próprias. Eu não absolvo porque eu sou de uma religião que não condena ninguém, só Deus condena. Imagina, eu já ouvi isso de uma vez de uma jurada. Falou assim, olha, eu estou na minha religião, me chamam para ser jurada, mas não sei o que me chama, porque eu só vou absolver. Eu acho que nós não temos direito de condenar ninguém. Ela está tratando de provas ou de convicções políticas pessoais. Portanto, o recurso do MP que alega que a decisão foi manifestamente contrária à prova é uma decisão que não cabe, uma vez que o jurado tem o poder discricionário de absolver segundo critérios político-criminais, tais quais Roxin pugna na sua teoria funcionalista do delito. Certo? Essa tese está sendo trabalhada pela doutrina, vocês têm que conhecer, porque se cair caso de júri na prova, eu se fosse examinador perguntaria isso, né, numa prova de defensoria pública, porque eu acho que é uma tese relevante, uma tese nossa, está nas nossas teses institucionais, o pessoal precisa saber, e que eu acho que a gente faz isso, né, a gente teve, muitas vezes a gente tem casos assim, a gente absolve, e a MP recorre, e a gente tem que lutar por isso, entende? Cabe recurso especial, cabe recurso extraordinário, tá bom? Pessoal, vamos fazer um intervalo e a gente já volta.